Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Matheus de Paiva, do podcast O Código do Dinheiro. E o tema de hoje é preferência temporal, né? Nossa, parece que tema mais abstrato, né? Que coisa mais teórica, conceitual. Pois é, isso é verdade. Só que eu vou mostrar para vocês que isso é muito mais aplicado e tem muito efeito sobre a nossa vida, mais do que vocês imaginam, né? Então vamos lá, vamos primeiro definir esse conceito e vamos fazer algumas análises aqui conectando com a economia monetária. Bom, preferência temporal nada mais é do que uma medida de o quanto nós gostamos mais do presente do que do futuro. Tá? Dito de outra maneira, o quanto nós preferimos consumir algo agora do que depois. Quanto mais a pessoa for impaciente para esperar para consumir no futuro, nós dizemos que maior é a preferência temporal dela, certo? E quanto menos impaciente ela for, menor a sua preferência temporal, porque todos gostam de consumir mais no presente do que no futuro, só que em graus variados. Tem pessoas que toleram mais esperar para consumir no futuro, tem pessoas que toleram menos. É simplesmente isso. Essa preferência temporal é esse conceito que, vamos dizer, mede o quanto nós preferimos consumir hoje em relação a amanhã. Ótimo. É interessante a gente perceber o seguinte: dependendo de qual é a preferência temporal dominante de uma sociedade, ela tende a prosperar, dependendo, ela tende a se colapsar. Nossa, mas como assim? Pois é. Se, por exemplo, a maior parte das pessoas poderosas, influentes, ricas, produtoras de uma sociedade, se elas possuem uma alta preferência temporal, elas não estão dispostas a fazer sacrifícios maiores no presente para ter retornos mais que proporcionais no futuro. Elas não estão tão dispostas assim. Isso significa que boa parte da renda dessas pessoas vai ser canalizado para o consumo imediato e não para a poupança. Isso aqui é extremamente importante, tá? E uma sociedade sem poupança é uma sociedade sem acumulação de capital. E sem acumulação de capital você não gera prosperidade econômica. Ponto. Tá? Vou tentar explorar isso um pouco mais. Ora, como a maior parte das pessoas da elite, vamos dizer assim, dessa sociedade, tem alta preferência temporal, eles não estão tão dispostos assim a sacrificarem o consumo presente por um benefício esperado no futuro. Isso significa que eles não vão alocar boa parte da renda deles na construção de empresas, na construção de infraestrutura, né, logística ou de telecomunicações, hospitalar, médica, etc. Eles não vão alocar em coisas que o retorno vai estar no futuro, porque eles têm uma alta preferência temporal e eles não estão dispostos a esperar esse futuro chegar. Então eles vão alocar boa parte da renda deles em consumo e não em poupança, que depois vai virar investimento, que depois vai virar acumulação de capital, empresas, conglomerados, e assim você vai deixando um legado para a sociedade, né? A sua empresa fica para o seu filho, que vai fazê-la crescer, e ela fica para o seu neto, e assim sucessivamente. A empresa vai se encorpando, ficando mais forte, mais sólida, vai atuando em vários mercados, etc., ao longo das gerações. Não. Uma sociedade dominada por pessoas desse tipo vai ter a maior parte dos recursos drenados para mercados de consumo imediato, como, por exemplo, jogos, tá? Lazer baixo, digamos, festas, bebida, drogas, muitas vezes prostituição, tá? Apostas, coisas que vão te dar um prazer maior e mais intenso no curto prazo, em detrimento do que aquilo poderia trazer no futuro para você, tá? E sociedades assim, elas não vão prosperar, porque não tem acumulação de capital, porque boa parte da renda daquela sociedade é alocada em coisas que vão acabar com o consumo, né? Você consome e você acaba aquilo. Por exemplo, pensa no chocolate. Se você consumir o chocolate, acabou. É simples assim.
Se você pegar toda a tua renda e gastar tudo em chocolate, e você comprar esse chocolate e comê-lo de uma vez, acabou. Você torrou seu dinheiro. E sociedades com pessoas dessa forma tendem a não prosperar, tá? Economicamente falando, tendem a não prosperar. Bom, por outro lado, e de maneira oposta, sociedades onde a elite tem baixa preferência temporal, olha só, estou dizendo baixa, não inversão, ou não tem preferência temporal, não. Todo mundo prefere o presente ao futuro. Vou resgatar esse conceito mais uma vez. Mas alguns preferem mais do que outros, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Uma sociedade onde a maior parte das pessoas tem baixa, da elite, no caso, pelo menos da elite, daquele grupo que é a força motriz da sociedade, a força intelectual, a força artística, etc. Se essa elite tem baixa preferência temporal, significa que boa parte dos recursos dela vão ser alocados em poupança. Elas vão abster-se do consumo presente, imediato, para ter mais renda no futuro, poder consumir mais no futuro. E nessa brincadeira de você abrir mão do presente para colher mais no futuro, você poupa. E com essa poupança você acumula capital, você tem que montar em uma empresa, você tem que investir, certo? Essas sociedades tendem a prosperar mais, porque você investe, a sua empresa vai crescendo, você reinveste, você deixa de herança, seu filho continua tocando, vai ampliando, etc, etc, e a coisa vai melhorando. Porque olha o tanto que é sutil, só de ter baixa ou alta preferência temporal, tanto que muda do ponto de vista social. Porque se vai ter poupança, vai ter investimento. Se vai ter investimento, vai ter o quê? Geração de emprego, geração de produto, vai ter estímulo ao comércio, vai ter geração de renda, lucro e salário, pelo menos. Bom, vai ter pagamento de impostos, porque o governo vai também se beneficiar disso. E se for um governo minimamente decente, vai alocar esses recursos de impostos em setores que vão beneficiar a sociedade, etc. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é um jogo onde todo mundo ganha, né? E é bem oposto à sociedade onde a elite tem alta preferência temporal, porque os recursos não vão se multiplicar ao longo das gerações, pelo contrário, vão ser todos sugados para os setores de consumo imediato e de prazer fugaz, né? O que vai levar a sociedade a se colapsar em poucas gerações. Bom, entendido isso, a próxima pergunta é a seguinte: mas o que isso tem a ver com a economia, né? Assim, ou economia monetária? Minha resposta é muita coisa. Por quê? Porque, claro, existe um componente natural, que é da pessoa, da personalidade dela, para atribuir um peso ao consumo futuro em relação ao presente, ou seja, cada pessoa tem um componente natural que de alguma maneira influencia o quanto ela é impaciente em relação a esperar o futuro para poder consumir, tá? Ou seja, a sua preferência temporal. Só que não é somente esse traço como é que eu posso dizer, da nossa personalidade, né, do nosso caráter, que digamos que define a nossa preferência temporal. Mas há elementos externos a nós que também nos influenciam a precificar o futuro. Tá? E um deles é o poder de compra da moeda. Vamos conectar as coisas, olha só. Mesmo que uma pessoa seja tal que a sua preferência temporal seja baixa, uma pessoa muito nobre, muito altruísta, disposta a sacrificar o presente pelo futuro, mesmo se ela não colha tanto esse futuro, que deixe para as próximas gerações, etc. Se essa pessoa está num meio econômico que, digamos, ou cujo poder de compra da moeda se reduz de maneira muito intensa a cada ano, fica difícil para ela manter essa posição. Ela pode manter, mas não é tão confortável mais. Porque cada vez que ela prefere poupar, essa poupança dela vai ter um custo mais alto do que ela teria numa situação diferente, porque a moeda perde valor. Então, aquilo que ela ambiciona produzir para o futuro, para as próximas gerações, ou mesmo para ela, mas no futuro, fruto desse sacrifício do presente, da poupança, do investimento e da acumulação de capital,
passa a ficar comprometido, porque essa moeda que ela reteve por gerações tentando investir daqui e dali, não vai ter o mesmo valor que ela tem hoje. Dito de outra maneira, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que há um maior custo de oportunidade de ser uma pessoa de baixa preferência temporal, o que vai levar com que boa parte dessa elite, né, ou uma fatia significante, passe a mudar os seus hábitos em relação ao consumo e à poupança, esse padrão poupança-consumo, em desfavor da poupança e em favor do consumo. Ou seja, você começa a desligar a chave que conecta o motor do crescimento e da prosperidade econômica e começa a ligar o motor que liga ao colapso civilizacional. Então, as instituições que poderiam advir, né, da prosperidade econômica, digamos, em todos os aspectos, artístico, cultural, industrial, tecnológico, científico, etc., etc., vai ser tudo destruído e ele vai dar lugar às instituições que advêm de uma elite que busca prazer imediato e hedonismo. Bom, não precisa ser muito inteligente para perceber que as instituições que daí vão emergir não são coisas boas, né? E, em última instância, a própria moral vai ser abalada. A própria estrutura do que é entendido como comportamentos certos ou desejáveis vai ser deteriorada em nome de um prazer fugaz, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o governo, através do Banco Central e da emissão de moeda centralizada, e os bancos comerciais que emprestam dinheiro, esses entes eles são capazes de destruir o futuro de uma nação. Resumindo, é isso. Por quê? Porque se eles estão frequentemente diluindo o poder de compra da moeda, eles estão frequentemente destruindo os incentivos para as pessoas serem poupadoras. Eles estão frequentemente destruindo os incentivos para se desenvolver institucionalmente, economicamente, as nações. Porque à medida que eles vão emprestando dinheiro e criando moeda, seja escritural, se for banco comercial, seja moeda manual, se for banco central, não importa. No final das contas, o que eles estão fazendo é reduzindo o poder de compra da moeda. Bom, aí depende da velocidade com que eles expandem a criação de moeda para saber a velocidade com que eles destroem o poder de compra da moeda, né? Quanto mais rápido eles fazem isso, mais rápido eles vão colapsar aquele país, aquela sociedade. Porque mais rápido eles vão fazer com que as pessoas mudem o seu padrão de preferência temporal do baixa para alta preferência temporal. O que, como já foi dito antes, leva a uma sucessão de ação e reação que impede o florescimento das belas artes, da música, enfim, da ciência, da matemática, das instituições mais nobres. Tá? Ela acaba que as instituições digamos assim, de nível mais baixo, elas ocupam espaço, elas dominam essa sociedade. Então, nesse sentido, pessoal, é extremamente perigoso, tá, a gente aceitar, uma vez que a gente entenda isso, o Banco Central e os bancos tal como eles são. Porque eles não estão só destruindo o poder de compra das pessoas, inflacionando a economia, criando moeda artificialmente. Eles não estão só empobrecendo a maior parte da população, em benefício de um grupo pequeno de pessoas que são os primeiros a fazerem uso do dinheiro novo que é criado, que normalmente são governo, bancos, mercado financeiro e grandes conglomerados. Mas eles estão destruindo um aspecto da nossa personalidade que vai muito além do dinheiro, vai muito além de bem-estar, vai muito além de consumo, tá? Ele acaba atingindo a moral, tá? Nos fazendo bárbaros, nos fazendo perder esperança no futuro melhor. Então, quando a gente percebe que não vale a pena a gente guardar dinheiro, porque no futuro a nossa moeda não vai comprar nada, é razoável que a gente pegue esse dinheiro e compre agora alguma coisa, entendeu? Então, se não tem poupança, não tem investimento. Se não tem investimento, não tem acumulação de capital, não tem criação de nada de valor.
Nada que vai durar mais do que uma vida humana. Percebe? E não há nenhum país que prospere dessa forma. O país está com os dias de vida contados dessa forma. Isso aí era, digamos, o padrão de sociedades que não acumulavam capital. Tanto que acabaram todas. Aí o capitalismo trouxe de volta, só que uma vez que, passados alguns séculos, certas pessoas se uniram ao governo e perceberam que de serem partícipes de um plano dentro do mercado monetário, de ser o controlador do dinheiro, tá? É muito bom para um grupo, mas fere todo o resto, né? A partir do momento que isso se tornou realidade para um grupo de pessoas, elas passaram a tirar proveito dessa, digamos, vulnerabilidade, tá? Do nosso sistema monetário. Tá? E o problema é que os efeitos são perniciosos e não se circunscrevem a questões econômicas, tá? Mas eles simplesmente destroem o futuro de qualquer país. Então, finalizando aqui, ouçam o áudio várias vezes, entendam o que é esse conceito, percebam como um ambiente com inflação crônica destrói esses nossos incentivos para a gente poupar, tá? Para a gente investir, para a gente sacrificar o presente na esperança de um futuro melhor, nem que seja para os nossos descendentes, né? A gente precisa criar condições para que isso seja a regra, a norma, e não o contrário, tá? Porque o ambiente tal como a gente vive não favorece a acumulação de capital, tá? E olha que eu nem entrei nas questões sobre regulação do governo e barreiras ao empreendedorismo e inovação, que o próprio governo cria para dificultar as pessoas a abrirem empresas. Isso aí simplesmente serve para, de alguma maneira, agravar essa situação, esse ambiente inóspito à prosperidade social, mas simplesmente para um grupo que vai, como se fosse um parasita, drenando os recursos de um lugar até matá-lo por completo, e aí sair em busca de outro hospedeiro, certo? Então é isso. Por hoje essa é a mensagem, essa é a reflexão. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.